Aparentemente, os dias de paz entre Elon Musk e Trump estão com os dias contados. Tivemos o Trump criticando o principal assessor comercial do governo Trump, o chamando de imbecil, e o assessor colocando que o Elon Musk privilegia as suas ações pessoais em detrimento do Estado americano. Lembrando que Elon Musk é um crítico das tarifas aplicadas pelo Trump e vem tentando convencer o Trump a abandonar essa ideia. Será, galera, que ele vai sair do governo? Falar um pouquinho também sobre os chineses que anunciam que uma guerra tarifária não terá vencedores, mas que sim, vai até o final em relação às tarifas praticadas pelo governo Trump, e o governo Trump, por conta disso, anuncia que a aplicação de tarifas de 104% sobre produtos chineses entra em vigor agora já nessa quarta-feira. Temos uma piora ainda maior das relações diplomáticas, já que o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, fala que os chineses são uns camponeses e os chineses chamam o vice-presidente americano de ignorante por conta dessas duas declarações, enquanto os americanos garantem que já existem mais de 70 países que estão buscando acordos comerciais para diminuir as tarifas em relação aos americanos, como por exemplo Coreia do Sul, Itália e japoneses. Falar um pouquinho também, galera, sobre a França, que alega que mesmo com as tarifas impostas pelo Trump, o acordo Mercosul-União Europeia não é uma salvação para a economia e para o comércio da Europa. E falar também um pouquinho sobre a China, que segundo declarações do Zelensky, está enviando militares para lutar ao lado de Moscou. Sim, a Ucrânia capturou 2 soldados que estavam lutando em nome dos russos. Será, galera, que a China então entrou nessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Zelensky, que confirma que está enviando tropas para Belgorod, que é um território da Rússia, ou seja, a Ucrânia está invadindo um território russo, e também a reunião entre Trump e Benjamin Netanyahu, que além de palavras polêmicas, no mínimo, sobre a faixa de Gaza, colocando que ali é um empreendimento imobiliário, que a saída de palestinos colocará uma zona de liberdade, e falando em forças de paz no território, também estabelece que irá fazer um acordo agora no sábado, uma negociação direta com os iranianos. Será que finalmente teremos a paz no Oriente Médio, ou pelo menos entre Israel e Irã? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e te apresenta a possibilidade de, além de comprar os seus dólares, ou deixar paradinho, ou fazer investimentos internacionais com taxa de corretagem zero, ainda te fornece na primeira compra de dólares $20 de cashback, até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Em um momento de instabilidade de mercado, sobe bolsa, desce bolsa, tal, pode perceber, galera, que geralmente os ativos mais seguros, como ouro e dólar, são os mais buscados. Enquanto eu gravo para vocês, o dólar novamente está subindo e está chegando na casa dos R$6. Se você não quiser perder esse momento, não é uma recomendação de compra, claro, mas eu adoro ter uma diversificação dos investimentos. Cara, utiliza a Nomad, que democratizou, facilitou, não tem taxa de abertura, manutenção, corretagem, para fazer os seus investimentos internacionais. Além disso, com a Nomad, você tem a possibilidade de utilizar ali, comprando seus dólares, em mais de 180 países, o que facilita muito suas viagens internacionais, porque não tem conversão cambial, não tem aquela monte de dificuldade com várias moedas, e ainda pode utilizar o próprio cartão de crédito da Nomad, que te permite, por exemplo, a partir dos seus pagamentos. Aqui no Brasil, tá? Restaurante, sei lá, galera, gasolina, você vai pagando, vai ganhando cashback em dólar, vai somando pontos que não expiram, para eu que sempre esqueço, é uma maravilha, tá? É o cartão de crédito que eu utilizo, e ainda ganha pontos que podem ser trocados por benefícios como comprar dólares ainda mais baratos, como usar o Nomad Lounge, dentre vários outros benefícios. Confira as condições no aplicativo. Tamo junto, pessoal. Aplicativo aqui, ó, link na descrição, é o aplicativo que eu uso e acho que democratizou bastante, ou o QR Code aqui destacado na tela para vocês. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, duas grandes personalidades dos Estados Unidos, Trump e Elon Musk, que têm personalidades tão distintas e tão fortes, em algum momento iam apresentar algum tipo de embate, algum tipo de discussão, até mesmo do ponto de vista ideológico. Claro, não quer dizer que o Elon Musk está criticando publicamente o Trump, não quer dizer que o Elon Musk vai abandonar o governo, pelo menos não em curto prazo.
Mas, segundo declarações do próprio Washington Post, o Elon Musk, que tem uma concepção mais liberal de economia, eu diria que em muitos casos até libertária, né? Ou seja, não acredita que a existência do Estado possa contribuir para o bem-estar da sociedade, vê o Trump colocando tarifas de 104% em cima dos chineses, 17% em cima de Israel e coisa que o valha. Isso é uma política que eu diria uma forte intervenção do Estado na economia. Inclusive, a própria China ontem, quando quis criticar as políticas do Trump, deu uma fisgadinha ali nos americanos, colocando uma fala do próprio Ronald Reagan, que é um republicano, mas um caráter um pouco mais conservador, mais liberal do que representa o republicanismo para a concepção americana, né? E o Elon Musk aparentemente parte mais desse princípio, pelo menos nas questões econômicas, do que exatamente do governo Trump. E aí a gente teve um secretário, na verdade, um assessor comercial, que é visto pela sociedade americana, que é o Peter Navarro, como principal precursor ou idealizador dessas políticas de sobretaxas pensadas pelo Trump, fazendo críticas ao Elon Musk, colocando que ele, na verdade, os interesses deles em seus negócios influenciam o seu comportamento enquanto uma figura que representa o Estado americano. Ele deixou bem claro, tá? O Elon Musk não é um fabricante de carros, mas sim um montador de carros. O que a gente quer é que os produtos sejam produzidos nos Estados Unidos, alegando que a Tesla pega componentes da China, componentes do Japão, componentes do Sudeste Asiático e tal, para montar os seus produtos. O Elon Musk falou que é uma grande mentira isso que ele estava colocando que, na verdade, a Tesla é a montadora que mais utiliza, dentre as americanas, né, GM, Chrysler, Ford e tal, que mais utiliza peças feitas nos Estados Unidos e que, na verdade, ele deveria perguntar ao falso especialista Ron Vara. Para quem não sabe, galera, esse assessor comercial, ele tem uma polêmica envolta no seu nome, porque em um dos livros que ele escreveu, ele falou que ele se baseava nas ideias do Ron Vara, só que daí não existe esse Ron Vara. E se você for ver, é como se fosse uma espécie de mistura das letras do seu próprio nome, ou seja, ele inventou um especialista baseado no seu próprio nome. Então Elon Musk deu aquela cutucadinha e ainda chamou o cara de imbecil. Lembrando que ele é o grande pensador das ideias que estão sendo aplicadas pelo governo Trump. Entende a polêmica que está em volta? Isso quer dizer que o Elon Musk vai abandonar o governo? Cara, não sabemos. Mas, de fato, essas ações estão trazendo muitos prejuízos para a sociedade americana, tanto que, por exemplo, no comecinho, olha como o mundo é especulativo. No comecinho da manhã de hoje, quando os mercados acreditavam que, poxa, vai ter uma revogação das medidas, vai ter algum tipo de negociação, o bom senso vai imperar, só com a especulação que o mercado estava um pouco mais calmo ou que havia uma boa previsão para o futuro, as ações subiram. Quando o Trump anunciou taxas de 104%, as ações caíram novamente, tá? Só por conta da especulação e do temor que existem nos mercados. E aí, quem tá certo nessa briga aí, hein? Elon Musk ou Peter Navarro? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também como uma proposta, com uma notícia da China em relação às ameaças do governo Trump, que taxaria em 50% os produtos chineses. Caso a China não revogasse a sua medida de 34% em cima de produtos americanos, a China respondeu e colocou que sabe que uma guerra tarifária não tem vencedor, mas que isso não quer dizer que os chineses não irão até o fim. Aliás, segundo a própria China, tá? Tarifas representam uma típica prática unilateral de intimidação. Não creio que os Estados Unidos fizeram, o que os americanos fizeram, reflita uma disposição para um diálogo sincero. Se eles realmente quiserem isso, devem adotar não essa postura belicista, mas sim uma postura de respeito e igualdade frente aos chineses. Ou seja, a China deixa bem claro que ela não vê uma guerra comercial como uma coisa benéfica para o mundo. E, galera, convenhamos, acho que ninguém vê, né? A gente vai discutir daqui a pouquinho no vídeo que, galera, os americanos colocaram uma tarifa de 104% em cima de produtos americanos. Na prática, isso praticamente inviabiliza o comércio entre os dois países. As duas maiores economias do globo, os dois maiores respectivos parceiros comerciais de China e Estados Unidos. Ou seja, é prejuízo, é recessão global caso essas medidas não sejam revertidas. Mas assim, é consenso dentre os analistas de mercado, entende? A China fala que entende que essa postura é péssima para o globo. Mas aí já sai de questões somente econômicas e entra para pontos geopolíticos. Geralmente as pessoas votam ou os políticos fazem medidas de acordo com as suas pretensões econômicas. Mas quando passa do ponto, deixa de ser assim. Vou dar exemplo para vocês.
Analisando do ponto de vista econômico hoje, será que faz sentido para a Ucrânia continuar uma guerra contra a Rússia? Talvez não, porque isso representa, né? População adulta que está sofrendo na guerra, significa mais endividamento com financiamento militar dos Estados Unidos, da Europa e tal. Então, beleza, já que não vale a pena economicamente, então vamos entregar os territórios para os russos. É o que o Zelensky está evitando fazer. O Canadá, por exemplo, talvez não faria muito mais sentido para o Canadá. Pô, beleza, ô Trump, desculpa aí, hein? Vamos lá, Trump, você joga muito bem golfe, sensacional, vamos aqui retomar nossas parcerias econômicas. Para o Canadá faz muito mais sentido. Mas hoje a gente percebe que os liberals, eles estão aumentando sua popularidade porque eles são vistos, ao contrário dos conservadores, como uma política muito mais combativa frente ao governo Trump, que tem ameaça de anexação, que quer boicotar produtos canadenses, entende? Então, nem sempre as questões econômicas falam mais alto, quase sempre eu diria. Mas quando chega num limiar importante, poxa, isso não acontece, é o que está rolando com os chineses. Claro que para os chineses seria muito mais importante fazer um acordo econômico com os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do planeta, junto aí, segundo lugar, né, os chineses. Mas baixar a cabeça para essa política, para essas sobretaxas do Trump, isso pode impactar em outras decisões geopolíticas também. E não só em caráter econômico, mas tanto no soft power ou quem sabe até num possível hard power. Cara, questões envolvendo Taiwan. Poxa, se o Trump vê que ele ameaça colocar 50% em cima de produtos chineses e que a China pede desculpa e baixa a cabeça, por que não faria isso, por exemplo, no mar da China Meridional? Por que não faria isso, por exemplo, envolvendo questões acerca de Taiwan? Entende? Então, parte também do jogo do Trump de ter essa política mais agressiva até para ver a resposta dos outros países. É fato, é um comportamento do chefe de governo ali, né, dos Estados Unidos. Só que o Trump também não arredou o pé. E, inclusive, por meio da Karine Leavitt, que é a porta-voz do seu governo, anunciou tarifas de 104% contra produtos chineses já a partir dessa quarta-feira. Tá certo que ele deixou bem claro que ele estava esperando uma ligação dos chineses. Ele até colocou, né? A China, a gente sabe que é um acordo, mas eles não sabem exatamente como começar. Chineses, façam a ligação de vocês. Tá vendo? E a China? Não vai procurar a gente, não? Vocês não vão baixar a cabeça e tentar telefonar, buscar um acordo? Por que os americanos não fizeram isso? Por que não vai os Estados Unidos, então? Ô, China, acho que eu exagerei, hein? Vamos tentar, então, só renegociar, reduzir o déficit comercial? Porque aí significaria o Trump... Pô, acho que eu não consigo comprar uma guerra comercial com os chineses, hein? Acho que vai ser muito malefício. Acho que os agricultores, os grandes CEOs vão começar a reclamar comigo. Aí quem estaria perdendo é o governo Trump. Então penso eu que já deixou de ser uma escala somente comercial e já passou a ser um momento de imposição geopolítica, que nem China nem Estados Unidos vão querer demonstrar algum tipo de fragilidade. Por isso o Trump anunciou tarifas de 104%, que, como eu falei para vocês, na prática, inviabiliza o comércio entre esses dois países. Não, professor, mas fique tranquilo, porque eu acho que isso vai ser revertido. Não dá indícios, pelo menos em curto prazo. Até porque cada fala que acontece parece que piora a relação entre os dois países. O próprio J.D. Vance, que para quem não sabe é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele em uma entrevista recente, ele quis justificar o porquê que existem essas taxas. E aí, ele falou que, na verdade, o que existe é que os americanos hoje pegam dinheiro emprestado dos camponeses chineses para comprar coisa que camponeses chineses fabricam. Em que sentido, né? Pega dinheiro emprestado com os chineses. Hoje os americanos têm a maior dívida externa do planeta. A sua dívida está em cerca de 36 trilhões de dólares. Grande parte desses títulos da dívida americana são comprados pela China. Então é como se a China estivesse financiando os investimentos americanos. Só que os americanos hoje pegam esse dinheiro e grande parte gastam importando produtos chineses. Hoje a balança comercial Estados Unidos e China, ela é deficitária para os americanos em torno de 267 bilhões de dólares. Então, a China empresta dinheiro, né, financia a dívida americana e os americanos usam isso para comprar produtos chineses. Entendam, em relação ao mérito, a gente pode ter algumas concordâncias aqui com o governo Trump, né? A maneira, a prática, ou até mesmo o jeito que ele fala isso, ou a maneira como ele quis responder, ou fazer essas negociações com os chineses.
Eu trouxe para vocês que no começo do ano, quando o Trump foi eleito, a China falou que aceitaria fazer maiores negociações comerciais para tentar reduzir o déficit comercial. Não teria nenhum problema. Mas agora taxar e exigir que a China baixe a cabeça, eu não acho que a China vai aceitar fazer isso. E com o J.D. Vance, além dessa explicação, né, mais assim, contundente, ele ainda colocou que os chineses são camponeses. Cara, convenhamos que a China é um país hoje que produz grande tecnologia, que a China é liderança aí do movimento 5G, inclusive do 6G, existem equipamentos, indústria automotiva, carros elétricos talvez até mais competitivos que até os carros elétricos americanos. Então pareceu meio que uma provocadinha. A gente teve os próprios chineses colocando que a posição da China sempre foi muito clara em relação às relações comerciais China e Estados Unidos. E que, aliás, é surpreendente e triste ouvir comentários tão ignorantes e desrespeitosos do vice-presidente americano em relação aos chineses, chamando os chineses de camponeses, como J.D. Vance. Ou seja, galera, acho que, diplomaticamente falando, a coisa não está muito boa também entre os dois países. O que os americanos eles apostam é que cada um dos países vai buscar algum tipo de acordo individual com os Estados Unidos. E tivemos notícias nesse sentido. A própria Casa Branca coloca que hoje existem 70 países que já buscaram fazer um acordo com os americanos. Hoje a gente teve a confirmação que a Giorgia Meloni, da Itália, está atrás desse acordo. Não sabemos se para a Itália ou para a União Europeia como um todo. O Trump, por exemplo, a gente teve uma proposta recente da própria Ursula von der Leyen, colocando que topava tarifa 0 a 0, né? Ou seja, os americanos não colocam tarifas sobre produtos europeus e os europeus também não. O Trump falou que não, porque mesmo nessas tarifas 0 a 0, a relação ficaria deficitária para os americanos. O Trump quer que a União Europeia compre, na escala de cerca de 300 bilhões de dólares, energia dos americanos. Só que aí, claro, para uma economia quase estagnada, né, como a economia do continente europeu, ter acesso a uma energia mais cara ainda vinda dos Estados Unidos, não sei se seria um bom negócio. Mas a Itália, a Giorgia Meloni, vai fazer uma visita, inclusive oficial, aos Estados Unidos. A própria Coreia do Sul, por exemplo, também já está negociando. O Trump, ele falou isso no Truth Social, que é a rede social dele, inclusive colocando que essas negociações não precisam ser necessariamente comerciais, financeiras. Por exemplo, a Coreia do Sul precisa de equipamentos de defesa. Aparentemente, o acordo que vai rolar entre Coreia do Sul e Estados Unidos é que a Coreia do Sul vai importar mais equipamentos militares americanos para reduzir esse déficit comercial ou esse superávit, né, comercial que tem com os Estados Unidos. O Japão foi na mesma pegada. Shigeru Ishiba pediu, pelo amor, não falou das palavras, né, mas pediu ali para que os americanos não taxassem tanto os produtos japoneses. E o Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, falou: olha, essa taxa que a gente coloca é para quem não retalia, e aliás é o nível tarifário máximo. O que a gente espera é que futuras negociações façam essas tarifas reduzirem. É o que o Japão aposta, um acordo com os Estados Unidos. A questão é que, de novo, mostra uma certa postura subserviente desses países. Estados Unidos, vamos negociar, não me taxa. Acho que a China não vai ter essa postura. Enquanto isso, cara, na União Europeia, a gente sabe que está em vias, pelo menos a Comissão Europeia, que é uma espécie de poder executivo da União Europeia, assinou o acordo Mercosul-União Europeia, só que agora precisa passar pelos parlamentos, tanto pelo Conselho Europeu, pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos nacionais de cada um dos países do Mercosul, para de fato esse acordo ser ratificado, com possíveis mudanças ou não. A França, a gente sabe, é o principal inimigo desse acordo. O próprio Macron fala que é um acordo anacrônico, que é um acordo que foi pensado lá em 99 e ignora questões sociais e ambientais. E a gente sabe que a agricultura, até mesmo brasileira e argentina, é muito mais competitiva em vários setores que a agricultura francesa. A França coloca que não pode aceitar esse acordo. Hoje, só que imagina, né, eu até trouxe para vocês, o Mercosul tinha esperança. Poxa, se a União Europeia está sendo taxada 20% aí para os produtos americanos, para entrar no mercado americano, talvez a União Europeia busque novos mercados para colocar seus produtos industriais e tal. Será que agora a França vai estar um pouco mais disposta a fazer esse acordo Mercosul-União Europeia? Parece que não. Pelo menos foram as palavras da ministra da Agricultura francesa, colocando que o Mercosul era ruim ontem e continua sendo ruim hoje, e que, inclusive, na opinião dela, para setores essenciais, como o agrícola e o alimentar, só traz prejuízos. Deixou bem claro que o acordo Mercosul-União Europeia não é o remédio para as tarifas do Trump.
Só que, de novo, a França é um país. Existem países como Alemanha, como Espanha, Países Baixos, que estão mais dispostos a fazer esse acordo. Alguns países mais agrícolas, que têm o setor primário mais forte, como Polônia, como França, vem um pouco mais de prejuízo nesse acordo, claro, porque tiraria a competitividade dos seus produtores locais. Mais países, como a Alemanha, que estão desesperados para colocar sua indústria automotiva, seus produtos industriais, e tentar aquecer a economia local, poxa, o acordo seria sensacional. Vejo eu que essas taxas do Trump vão fazer com que o Mercosul e a própria União Europeia, excetuando alguns países como a França, vejam a possibilidade mais forte de fechar esse acordo. Claro, a França vai continuar resistindo, mas, aparentemente, os outros países estão cada vez mais dispostos a fechar esse acordo. Isso pode até acelerar o acordo do Mercosul e União Europeia. Tivemos também, galera, uma notícia bem importante e polêmica do Zelensky. Ele colocou que a Ucrânia capturou 2 soldados chineses e não só falou, ele até compartilhou vídeos que eu não vou colocar para vocês, porque a nossa plataforma não gosta muito de temas muito sensíveis, né, imagens sensíveis e tal, mas de soldados chineses. Professor, quer dizer então que a China está compactuando com a guerra Rússia-Ucrânia? Não há essas informações que a gente tem, e aliás, sendo sincero, fazendo análise de como a China se comporta diplomaticamente, nem faz tanto sentido assim. Hoje a China é um país que quer expandir suas relações econômicas, quer que os países tenham cada vez mais confiança que a China respeita contratos, que pode ser um parceiro comercial confiável, que pode colocar sua rede de comunicação em cada um dos países, e comprar uma guerra pela Rússia contra a Ucrânia, que está sendo ajudada pela OTAN, na minha concepção não faria sentido. Tanto que a própria China, ela não dá apoio para os russos, pelo menos não publicamente. Ah, professor, mas tem relações industriais e comerciais com a Rússia. Sim, porque fala que não sanciona nenhum país, nem a Ucrânia, nem a Rússia. Mas a China nunca demonstrou um apoio público à guerra em favor dos russos. Então, por isso que eu falo, para mim, ainda mais nesse momento em que a China pode expandir uma série de laços comerciais com vários países que eram aliados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está comandando briga com todo mundo, não vejo muito sentido na China ter essa postura. Mas, de novo, vai que sim, né? Porque fica a dúvida. Uma coisa é você capturar voluntários chineses que estejam lutando pelos russos. Outra coisa é ter uma comitiva, né, ou militares chineses em nome do Estado chinês lutando ali a favor dos russos. Me parece que não é essa opção. Mas o Zelensky colocou que não foram só esses 2. Há muitos cidadãos chineses nas unidades russas. Inclusive, ele exigiu uma resposta de Pequim, garantindo também que o envolvimento da Rússia com a China, também junto com outros países, direto ou indiretamente nessa guerra na Europa, é uma prova que, na verdade, o Putin quer qualquer coisa, menos acabar com essa guerra. Professor, então você acha que os chineses estão lutando do lado dos russos? Eu, particularmente, duvido muito. Mas, de novo, geopolítica é imprevisível. Será que os chineses colocaram as suas tropas em favor dos russos nessa guerra? Enquanto isso, o Zelensky também compartilhou algumas imagens de ataques com drones na região de Belgorod. Belgorod, pelo Zelensky, pode virar uma Kursk 2.0. A região de Kursk que os ucranianos invadiram e hoje os russos alegam que está praticamente retomado, a Ucrânia alega, hein? Fala que ainda tem posições na região ali de Kursk, mas também quer atacar Belgorod. O que a Ucrânia alega é que, nesse momento, a Rússia tem interesse em intervir em Sumy e também em Kharkiv, e você avançar em Kursk e avançar em Belgorod criaria uma espécie de zona tampão para proteger os ucranianos que estão próximos das áreas de fronteira. Inclusive, o Zelensky garante que até invadiu e já mandou tropas para a Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, não se pronunciou sobre esse assunto, tá? Mas, claro, que a gente não pode esquecer que, além de proteger os cidadãos ou as cidades ucranianas próximas da fronteira, a gente está, muito possivelmente, mais próximo de um acordo de cessar-fogo, em que negócios serão feitos, terras serão trocadas. Poxa, se a Ucrânia perdeu Kursk, ela perde uma moeda de troca e, invadindo Belgorod, além de proteger os cidadãos ucranianos, também ganharia uma moeda de trocas territoriais e uma eventual negociação aí com os russos. E para finalizar, pessoal, tivemos também a confirmação de que os Estados Unidos fará uma reunião com o Irã. Cara, reuniões diretas. A primeira em cerca de uma década aí, né?
Ontem eu coloquei para vocês que o Benjamin Netanyahu fez uma visita oficial ao governo Trump e assim, eu diria que coisas, no mínimo, polêmicas foram colocadas em relação à faixa de Gaza. O Trump, por exemplo, colocou que hoje a faixa de Gaza é uma propriedade imobiliária valorizadíssima e, inclusive, colocou que ele vê como um erro Israel ter cedido uma área litorânea tão valiosa em troca da paz, alegando que a faixa de Gaza não deveria ter sido devolvida à época dos acordos de Oslo da década de 90. Colocou também, galera, que a saída dos palestinos criaria uma zona de liberdade na faixa de Gaza e até considera uma força de paz, ou seja, militares americanos, o território de Gaza. Falas muito polêmicas e que corrobora com os ideais de Israel de expulsão dos palestinos da faixa de Gaza. Isso é falado já abertamente pelos Estados Unidos, pelo Benjamin Netanyahu, é fato. Mas além dessas questões de Gaza, sobre a questão iraniana. E aí, pessoal, até peço, tá? Poxa, se vocês tiverem curiosidade, vejam o vídeo do momento, em que o Trump fala que ele vai fazer uma negociação direta com o Irã. Você vê a carinha do Benjamin Netanyahu esmoecendo assim, ó, ficando triste, né? Poxa, quer dizer que o Trump vai querer negociar? Talvez ele esperasse que o Trump fosse ter uma postura um pouco mais agressiva, né? Ataques, mísseis, enfim. Aparentemente essa não é a expectativa. O Trump colocou que está confirmado agora para esse sábado negociações, conversações diretas com o Irã, muito possivelmente em Omã, que é o que o Irã considera como um país mediador. O Irã, ele sempre negou que fosse ter negociações diretas com os Estados Unidos, até colocando que o Omã poderia ser esse negociador indireto, ou seja, o Irã fala com o Omã, Omã repassa para os Estados Unidos. Estados Unidos com Omã, Estados Unidos, Irã, né? Segundo Trump, não é isso. Sábado, negociação direta, cara a cara, representante iraniano, representante dos Estados Unidos. O Irã colocou, por exemplo, que é uma oportunidade para os Estados Unidos, inclusive um teste, já que a bola está na quadra dos Estados Unidos. O próprio Pezeshkian, que é o presidente do Irã, coloca que o Irã vê os americanos como um país que não dá para você ter confiança. Quando eu falo para vocês que a primeira negociação direta em uma década de Estados Unidos e Irã, a última foi em 2015, governo Obama e os iranianos, em que os Estados Unidos ratificaram um acordo em que eles tirariam parte das sanções do Irã e, em troca, o Irã abriria o seu país para vistorias nucleares. O Irã alega que o Trump, quando assumiu o governo depois de um ano, em 2018, ele abandonou o acordo de maneira unilateral, prejudicando, então, e traindo a confiança dos iranianos. Então, o Irã, aparentemente, aceitou, até porque o Trump colocou palavras gravíssimas, né, falando assim, olha, nós não podemos deixar eles terem armas nucleares, ou algo acontecerá em breve. Eu preferia um acordo de paz a outra opção, mas a outra opção, claro, que também resolve o problema, ou seja, dando a entender que poderia fazer bombardeamentos contra o Irã. O Irã, como vem sendo pressionado, como talvez não sinta uma proteção eficiente da Rússia e China, que compraria uma briga pelo Irã, também acredito que não, tá? E percebem que existem até milícias no Iraque, ou um enfraquecimento do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, talvez tenha se visto obrigado a negociar diretamente, mesmo que a contragosto. Acho também que o Benjamin Netanyahu esperava uma atitude mais contundente do Trump. Os Estados Unidos, lembrando, até enviou um segundo porta-aviões para aquela região, temendo, claro, um eventual conflito. Será, pessoal, que vai dar certo esse acordo no sábado aí? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.